Olá, mulher de Deus, boa tarde, graça e paz, tudo bem com vocês? Glória a Deus, eu sou a pastora Luana França, seja bem-vinda ao meu canal. Esse é o momento do nosso devocional Eu Me Disponho, o momento da ministração da palavra. Por que devocional Eu Me Disponho? Porque eu declaro com essa frase, eu me disponho, que dependente da palavra que o Senhor liberar para mim hoje, através dessa ministração, eu me disponho a recebê-la. Eu me disponho a colocá-la em prática na minha vida, a viver essa palavra, porque eu sei que é da palavra do Senhor que vem instruções para que eu tenha uma vida com Ele, para que eu possa alcançar o coração dele com excelência e que eu continue sendo ou que eu esteja a caminho de ser uma mulher segundo o seu coração. Porque esse é o objetivo. Sermos mulheres segundo o coração de Deus, alcançar o coração do Senhor, para que Ele venha se inclinar do seu grande trono branco e olhar para nós. E que Ele venha alcançar a nossa vida com seu amor, com a sua misericórdia. E nós venhamos viver em plena comunhão com o Senhor aqui nessa terra. Em nome de Jesus. E eu convido você para fazer parte disso. Já que você está aqui agora, se você for inscrita no canal, glória a Deus, dê um like aí, dê um joinha nesse vídeo para que ele continue sendo visualizado, que o YouTube continue propagando ele na plataforma, né? Reconhecendo que ele é um conteúdo sério, que ele é um conteúdo benéfico. Se você não for inscrita, por favor, inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações para que você possa receber, né, as notificações todas as vezes que eu publicar um conteúdo novo. Você clica em todas, então todas as vezes que for publicado um conteúdo novo, o YouTube vai avisar, você não vai perder o conteúdo. E é claro, vai continuar sendo edificado através da palavra de Deus. Porque aqui, nesse canal, nós falamos pura e genuinamente de Deus. Pura e genuinamente de Deus. É só sobre Jesus, é a palavra de Deus pura, conforme a vontade do Senhor. E é isso que a gente precisa. A gente não precisa de mais nada. Porque quando nós recebemos a palavra e vivemos essa palavra, a gente é um manual de sobrevivência perfeito. A palavra de Deus não tem manual de sobrevivência. Glória a Deus. Olha só, antes da gente iniciar, quero te pedir um favor também. Se você está inscrito aqui no canal, clique aqui no quadradinho onde está escrito compartilhar. Compartilha lá na sua rede social, compartilha no status do seu WhatsApp, compartilha nos grupos de WhatsApp que você tem. Evangeliza, me ajuda a levar essa palavra do Senhor em nome de Jesus. Combinado? Glória a Deus. Antes da gente iniciar então a ministração da palavra, vamos pedir a Deus direção? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença. Te agradecemos por essa oportunidade, por este momento em oração. Senhor, a Tua palavra será lida, será anunciada. Que o Senhor venha usar a minha vida, meu Deus, com o Teu poder e com a Tua autoridade. Que eu diminua, que o Senhor cresça diante de mim e que acima de todas as coisas, essa palavra ela venha alcançar o alvo que o Senhor deseja. Que muitas mulheres sejam tocadas por essa palavra e que em nome de Jesus haja transformação, mudança e o mover do Senhor total e completamente na vida de todas que receberem essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Glória a Deus, amém. Olha só, abre a sua Bíblia no livro de Eclesiastes e o capítulo é 12. Eclesiastes capítulo 12 e o versículo é 13. Vou ler para vocês, tá bom? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e a tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Olha só. Aqui é o rei Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes, e ele é um livro que você percebe em vários momentos, ele fala muitas coisas, porque assim, ele foi muito sábio, ele recebeu muita sabedoria de Deus, né? Ele foi um homem, assim, um dos homens mais ricos de toda a história, e ele tinha uma sabedoria incontestável, e isso é um dom que Deus entregou para ele. Mas chegou um momento que ele se apoiou no seu próprio conhecimento.
E aí a gente já sabe aonde vai dar essa história. Se você não sabe, a gente pode falar isso em outro momento, que não é o foco da palavra, mas a gente vê no livro de Eclesiastes ele falando muitas vezes sobre fadiga, sobre cansaço, sobre a maneira de viver em Cristo, o que nos afasta de Cristo, aquilo que não é bom. Na verdade, e aí quando a gente chega nesse capítulo, nesse versículo, ele tá meio que resumindo tudo que ele já vinha falando nos anteriores. Olha só, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem e de toda mulher de Deus. Então, assim, de tudo que ele viveu, de tudo que ele passou, né? De tudo que... Porque veja que ele foi um homem grandemente abençoado por Deus. Assim como nós vemos aí muitas pessoas sendo abençoadas por Deus, o que a gente... Eu me sinto uma mulher abençoada por Deus. Você também é abençoada por Deus. Eu espero que você se sinta dessa maneira, porque a bênção, ela vai muito além do que nós podemos imaginar. Né? É um pacote completo de situações e de condições de vida que o Senhor nos disponibiliza, justamente pela vida que nós temos com Ele. Então, eu acredito muito que quando o rei Salomão ele falou sobre isso, ele estava realmente afirmando que, assim, de tudo que ele tinha falado, por mais que tudo que ele tinha vivido, o final de tudo é simples. Você quer ter uma vida com Deus, você quer ter uma vida que Deus te alcança, você quer ter uma vida abençoada, é só você realmente fazer isso. Teme a Deus e guarde seus mandamentos. Porque se você teme a Deus, você já sabe, e você guarda os mandamentos de Deus, o que acontece? Você guarda os mandamentos, você sabe exatamente tudo aquilo que te aproxima de Deus e tudo aquilo que te afasta de Deus. Se você teme a Deus, por mais que, às vezes, na necessidade, você tenha que transgredir qualquer mandamento, você vai ter o temor. Você não vai transgredir. Agora, se você conhece a Deus, se você conhece os mandamentos de Deus, mas não tem temor, sempre vai ter uma desculpa para uma transgressão. E o problema é quando nós utilizamos essa desculpa para poder fazer coisas que nós tínhamos a nítida condição de não fazer. Porque a partir do momento que você sabe que é errado, você já tem condição de não fazer. Nós precisamos apenas nos posicionar. Vocês precisam se posicionar. Porque, irmãs, é muito fácil a gente ficar encontrando justificativa para tudo. Ou tentando levantar o tapete e jogar a sujeirinha embaixo do tapete. Porque aqui ele fala o seguinte, ele fala, olha, Deus há de trazer o juízo, a juízo a toda a obra. E até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal, vai receber o juízo. Por exemplo, se você é uma mulher de Deus, você conhece a palavra de Deus, você tem temor, você vai praticar tudo aquilo que te aproxima de Deus, você vai praticar as boas obras do Senhor. E tem coisas que você vai fazer, e que talvez venha fazendo, que você já sabe que não é uma ordenança do Senhor, faça e exponha. Não, faça, simplesmente faça. Não importa para quem seja, não importa a hora que seja, não importa como seja, é benéfico, é o bem, faça. Se é para fulano, se é para ciclano, se é para beltrano, isso aí para Deus não tem importância, porque Ele olha para nós como filhos, todos filhos. É claro que sempre tem um que tem mais intimidade, mas todos filhos. Mas dessa mesma maneira que o Senhor pede, faça. E aí vai ser, em determinado momento, quando o Senhor ele tiver que entrar na sua vida para fazer justiça sobre uma determinada situação, esses benefícios que você tem feito, isso tudo que você tem trazido com você como bagagem por causa do seu temor, do seu amor, do seu conhecimento da palavra de Deus, ele também será colocado
na mesa, sabe? Ele também vai olhar e falar, olha isso, olha as obras dessa mulher, olha o que ela tem feito. Tem que abençoar essa mulher mesmo. Tem que... Entende isso? Então seja bom, tá? Você guardou com você, você acredite, não precisa mostrar realmente. Porque é o Deus que te vem em oculto, que te recompensará publicamente. É mais ou menos isso. Só que dessa mesma maneira, é com as coisas que você faz. E que você acredita estar encoberto. Pode até estar encoberto para o homem, mas para Deus... E aqui fica muito claro, de Deus nós não podemos esconder nada. Porque o juízo dele virá sobre todas as obras, sejam boas ou ruins. Estejam cobertas ou encobertas. Porque tem coisas que a pessoa, às vezes a pessoa aparentemente é tão boa, tem uma postura tão reta, e daqui a pouco tá passando por uma situação de vergonha, de escândalo, dizer aquilo, e a pessoa, meu Deus, uma pessoa tão boa, quando vai ver, na verdade, tinha aí uma maquiagem sobre a atitude dessa pessoa, que logo vem, né? A vergonha vem, revelando as verdadeiras intenções, as verdadeiras atitudes por trás de todo o enfeite que se fazia, entende? A gente tem muitas pessoas nessa condição. Então, amadas, o ideal é que nós venhamos ter, ou que nós realmente sejamos muito, muito, muito quentes em Deus, ter uma vida muito firmada na palavra de Deus, e é claro, exercendo o temor, ou nós não, ou assim, hoje para nós isso já não dá mais, né? Ser fria em Cristo, não dá para ser mais frio em Cristo, porque nós já conhecemos a palavra. Porque se a gente que conhece a palavra, se a gente entra num outro cenário de tipo, eu conheço a palavra, mas nem tudo eu tô preparada para fazer agora, você vai entrar num cenário aonde você é morna em Cristo, porque você não tem temor. O que é péssimo. Amado, olha, eu vou falar um negócio para você. Aquela passagem que fala que é melhor que você seja frio, gelado, do que ser morno, ela é muito forte e tem todo sentido. Porque uma pessoa que conhece, que tem uma vida com Deus, sabe a dificuldade que muitas vezes a gente tem em renunciar a coisas que nós gostaríamos de fazer. Gostaríamos, claro. Afinal de contas, hoje, o mundo que a gente vive, ele tá cada vez mais cheio de coisas, né? Tem mais distrações, essa é a verdade. E não adianta a gente dizer que não tem hora que você olha uma coisa que não enche os teus olhos. Tem coisa que a gente olha que enche os nossos olhos e que se você continuar olhando, você vai se desviar do seu propósito. Isso é fato. Só que nós não podemos nunca e jamais, independente de qual seja a distração, de qual seja a situação, esquecer quem nós somos em Cristo. Esquecer aquele que nos chamou. Esquecer que nós temos uma regra de vida. Porque viver dissolutamente, viver sem regras, é para uma pessoa que não tem vida com Deus. É para uma pessoa que rejeita tudo aquilo que o Senhor deixou, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou de exemplo. Aí você fala assim para mim, pastora, mas eu conheço muita gente que tem uma vida dissoluta, como você está falando, que não quer ter uma vida com Deus, que realmente ela rejeita todo aquele sacrifício que o Senhor Jesus fez e tudo de exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós. E ela tem aparentemente uma vida maravilhosa. Você disse bem, aparentemente. Aparentemente, ou eu vou dizer melhor para você, ou uma vida maravilhosa, mas com prazo de validade. Porque, amada, no final, tudo será pesado. No final, o juízo virá sobre todas as obras, sobre todas as coisas, sobre todas as obras. Então, muitas vezes a gente se apega com esses detalhes. Esse é um grande mal que o ser humano carrega com ele, que é o mal de ficar fazendo comparações, de olhar aquilo que o irmão da direita tem vivido,
julgando a postura dele, pela aparência dele, que ele é uma pessoa que não tem vida com Deus, que é uma pessoa que não... por exemplo, vamos lá. A pessoa tá aqui. Ela é um cristão, vai na igreja, né? É um evangélico, vai na igreja e tem uma vida com Deus, assim, né? Ela acha que tá 100%, porque uma pessoa que já começa a olhar pro lado e fazer comparação, ela já tá fora de algum aspecto, não tá enraizado nela. Porque um homem e uma mulher de Deus de verdade, ele não fica fazendo comparações. Se ele tá 100% amalgamado com Deus, se é 100% misturado, 100% enraizado em Deus, e a cada dia a busca dele vai aumentando aquela unção que ele tem, aquela comunhão com Deus, se tá mesmo em comunhão com Deus, ele não vai ficar olhando o que da direita tá fazendo, o que da esquerda tá fazendo, não. Ele vai viver a vida dele, ele sabe que cada um tem um propósito estabelecido. Então, o que ele imagina o olhar dele, essa pessoa tem um propósito dela, é esse. O propósito dessa pessoa é esse, o meu é esse. Cada um cuida do seu e vai dar tudo certo. Tudo é para Cristo. Se esse está vivendo uma vida de fantasia e ele não é aquilo que ele mostra ser, como diz aqui no versículo 14, Deus há de trazer a juízo toda obra. Então você não precisa se preocupar com isso, porque isso não é função sua, isso é função de Deus. O problema é que quando a pessoa ela conhece Jesus, conhece a palavra, começa a andar com Cristo e fazer a obra, entender, né, tal, e em algum momento alguma coisa não pegou, ela não absorveu, e ela vai desviar o olhar de um jeito, desvia o olhar de outro, daqui a pouco ela já está destoada do propósito real de vida dela. Desculpa. E aí ela começa o quê? Ela começa a buscar outras situações que ela vai... Aí o olhar dela faz assim, ó, amplia. E aí ela começa a ver, porque do lado, esse aí não tem vida com Deus. Porque, eu vou pra igreja todo dia, faço isso, faço aquilo, faço jejum, faço oração, mas olha, qual que eu tô passando? E essa pessoa? Essa pessoa que vive uma vida tão boa, mas como que ela vive desse jeito? Como é que pode? A pessoa nunca vai numa igreja, mas você não sabe qual que é o tipo de intimidade que essa pessoa tem com Deus. Não dá para olhar na cara de alguém e dizer assim, olha, essa mulher tem vida com Deus. Essa pessoa tem vida com Deus. Não dá, gente. E até porque eu acho que isso é uma perda de tempo muito grande. Você ficar fazendo comparação entre o que as pessoas estão vivendo e entre o que você está vivendo. Sabe por quê? Porque isso não é função sua. Não é tua função fiscalizar o que o outro está vivendo. É função sua. Cuidar do teu bem-estar, cuidar da tua vida com Deus, cuidar do que sai da tua boca, cuidar de que está entrando na tua mente. Porque muitas vezes a gente se deixa levar por pensamentos e vai externando. E isso é muito ruim. Porque, gente, a boca, a língua também planta. E de igual maneira a gente tem que colher. Então, reflita sobre isso, reflita sobre como você tem feito para manter essa comunhão com Deus. Porque no final, são as obras que essa comunhão te levou a fazer que vão contar. Seja boa, seja ruim, sejam elas que estejam expostas ou escondidas. Porque não há nada que fique oculto. E isso fica claro aqui, ó, a gente tem passagens na Bíblia que fala disso, que nada de Deus a gente não consegue esconder nada. Mas fica muito claro aqui. Mais claro que isso, só água. Por quê? Porque até tudo que está encoberto, seja bom ou seja mal, porque vai ser contabilizado. O fato é que nós vivemos uma vida aqui, plantando para uma vida de eternidade com o Senhor. Como será essa vida de eternidade com o Senhor? Ela depende muito do que nós vamos fazer aqui. Ela depende muito de tudo que a gente vai alcançar em Deus. Do galardão que nós vamos receber em Deus por causa das obras que nós fazemos. Muitas vezes a intenção até é boa, só que
as atitudes não são condizentes com a intenção. Mas uma coisa a gente tem que combinar. Quando se trata do próximo, a gente não deve ficar na intenção. A gente deve dar prioridade para a palavra. E aí, se você tiver com dúvida acerca disso, busque na palavra. Ah, pastora, eu busquei e não achei. Busca de novo. Ah, pastora, busquei e não entendi. Chama teu pastor e peça para que ele te oriente, para que ele te ajude. Porque uma mulher que tem a mente esclarecida na palavra de Deus, ela tem consigo armas poderosas para que ela consiga se sobressair em qualquer situação. Porque a verdade é uma só, amados. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós a praticamos no momento de conveniência e no momento em que ninguém está vendo, a gente revela que realmente nós somos. A pessoa está brincando de ser crente, a pessoa está brincando de ser cristão. Mas Satanás não brinca de ser Satanás, ele é mesmo. E ele está aí para roubar, matar e destruir. E muitas vezes a gente pode acompanhar pessoas que são conhecedoras da palavra, que estão dentro da igreja, mas estão tendo uma vida derrotada, justamente pela situação, tá, que ela mesma gera quando ela perde o temor. Aí dentro da igreja ela é uma pessoa e fora da igreja ela é outra. E eu falo num contexto geral, porque tem gente que até dentro da igreja a boca funciona de uma maneira tão forte que ela mata uns 4 lá dentro, antes de terminar o culto. E depois, quando chega em casa, aí só o sangue do cordeiro. Então não é sobre só o que se faz com o teu corpo, o que se faz, não é só sobre bebida, não é só sobre prostituição, não é só... Porque tudo isso é pecado, mas a língua também peca. Então a gente tem um monte de pessoas dentro da igreja, cada dia definhando espiritualmente, porque as más conversações têm corrompido a vida dela. Porque senta-se na roda dos escarnecedores. Porque quem gosta de falar muito gosta desse ambiente de mas eu só tô ouvindo. Eu nem ouço. Sabe por quê? Eu vou dizer pra vocês uma coisa. Particularmente eu, pastora Luana, quando eu vou num ambiente que tem muita coisa pesada sendo tratada, o meu espiritual já sente o peso. É como se tivesse, sabe assim, um peso sobre a minha cabeça. De um pacote de arroz sobre a minha cabeça. Eu já sinto que ali não é ambiente para eu ficar. Então eu já me desvio. Ou eu desvio a conversa para mudar o assunto e mandar embora o que estava se alimentando do que estava sendo dito ali, ou eu saio porque realmente não é para mim aquele lugar. A gente sabe, eu não sei como você percebe, mas a gente sente quando o ambiente que está sendo tratado ali não é para nós. Mas pessoas que têm esse hábito de falar muito, elas também ouvem muito e dão. E isso é uma abertura, né? Isso é uma abertura que se dá. E não edifica, gente. Se não edifica, se não agrada a Deus, vai agradar a quem? E aí, é o que eu falo. Perde o temor e continua falando. E da mesma maneira, pessoas que cometem atitudes, né? Bebedeira, prostituição, adulterar, roubar, matar. Tudo isso que a pessoa vai cometendo também abre portais, também abre precedente. E tem gente que tá dentro da igreja, mas quando tá trabalhando, faz um caixa 2. Tá fazendo o quê? Você opera um cargo de confiança, você faz um caixa 2. Só porque você é evangélica, ninguém vai imaginar que você. Até a hora da vergonha vir à tona. Mas se a vergonha não vier à tona, saiba você que o Senhor, ele vai te fazer, ele vai te cobrar sobre esse ato. Porque dele nada fica oculto. Tem coisas que ficam ocultas do homem, que a gente não tem o olhar de Deus, nós não temos a autoridade e a onipotência de Deus. Mas o homem,
mas de Deus a gente não consegue esconder. Então, quer dizer, não existe nada que fique em oculto 100%. Então pense nisso. Pense que você precisa ter uma postura que seja condizente com a palavra, com os princípios que Deus estabeleceu. E vamos ser muito sinceros, gente. A gente fala dos princípios de Deus como se fosse uma coisa tão diferente, que fosse uma coisa assim do outro mundo, que na verdade, desde que o mundo é mundo, a gente sempre soube que mentir vai para a sociedade. Tem muita gente que critica, mas faz, tá? Mentir é feio, mas mente. Que adulterar não pode, mas adultera. Que roubar é pecado, mas faz um caixa dois. Entendeu? Então, assim, a gente sabe. E não precisa ser crente para saber dessas coisas. Porque até na sociedade são coisas que são repudiadas. Porém, se a pessoa faz por trás dos panos e ninguém vê, tá tudo bem. Tá tudo bem com ela agora. Mas entre ela e Deus não tá tudo bem. Porque esse tipo de atitude vai afastando a pessoa de Deus, vai quebrando o vínculo entre Deus e essa pessoa. E aí, na hora que você precisar do socorro de Deus, sabe o que você vai encontrar? Aí, tá passando por uma prova, tá passando por um momento ruim, né? Por uma... eu tô acometida de uma doença, não sei o quê. Não sei por que Deus permitiu. E ainda tem aqueles que falam assim, olha, por que as pessoas falam? Porque, é como eu falei, do homem, muitas coisas você pode conseguir deixar oculto, mas de Deus não fica. E não é só de Deus, é no mundo espiritual, porque se você plantar, você vai colher. Aí a pessoa está passando por uma dificuldade, por uma enfermidade, por alguma coisa, ainda vem um amigo, um parente, alguém fala, nossa, fulano tão boa, por que tá passando por isso? Mas, gente, não sabe, né? E às vezes a pessoa ainda se faz de vítima, é verdade, eu já falei tanto com Deus, mas acho que ele se calou para mim. Ele se calou. Volta atrás. Pensa tudo que você fez, tudo que você vem fazendo. Será que não teve um lugarzinho que você se perdeu ali de Jesus e, como diz o ditado, enfiou o pé na jaca e agora tá tendo que tirar e limpar toda a lambança? Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que muitas vezes, e eu já vi isso uma vez, o meu bispo falar isso no altar, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente ajuda também. Porque às vezes a situação que a pessoa está passando, por isso que é importante, olha só, nós orarmos sempre que formos fazer alguma coisa. O temor a Deus nos faz isso. A pessoa que tem temor a Deus, ela coloca Deus em tudo. Então, quando ela vai fazer alguma coisa, ela ora para Deus. Senhor, eu tô querendo comprar esse controle aqui. Esse controle, ele vai abrir e fechar as janelas da minha casa, acionar alarme, isso aqui é para segurança. Vou orar para Deus para ver se realmente é de Deus esse negócio. Parece um exagero, não, mas se você colocar Deus em tudo, você vai entender a importância. Porque quando você ora a Deus sobre tudo, e até para ajudar uma pessoa, você vê uma pessoa numa situação, você ora, Senhor, eu queria ajudar fulano, eu sei que ela está passando por uma situação difícil, meu Deus, o que eu deveria fazer? Mesmo que você, por ser mulher, você saiba da necessidade daquela outra mulher. Mas você fala com Deus, fala assim, Deus, eu queria saber o que eu posso fazer para ajudar a fulano. Ela tá passando por uma situação tão difícil, o que eu faço para ajudar ela, meu Deus? Me dá uma orientação. Se for um tratar de Deus na vida dela, Deus vai te dar sinais que não é para você ajudar em nada, não. Que não é para você meter o seu dedo ali, não. Porque ali é um tratar de Deus. Ali é Deus moldando o caráter daquela pessoa. Ou ela acolhendo. Deus vai te dar direcionamento. Então, por isso que é importante a gente orar para Deus, pedindo para Ele que Ele venha nos orientar em tudo que a gente fizer. Até para a gente ajudar, a gente tem que orientar. Porque se a gente não orienta, não tiver a orientação de Deus para ajudar, a gente acaba colocando o dedo em situações de tratamento. E aí, quando a gente insiste em tratar, em se envolver naquilo que não era para se envolver, até a gente recebe a repreensão de Deus. Por isso que é importante. Então, no final de tudo, guardar os mandamentos do Senhor e temer a Deus sobre todas as coisas. Porque isso vai garantir que a gente continue tendo uma qualidade de comunhão com Deus que nos leve a lugares mais altos, a situações nunca vividas e um padrão de excelência na adoração que agrade o coração de Deus.
Amém? Que você tenha recebido essa palavra, que ela tenha sido bênção para você. Pense nisso. Pense que conhecer a palavra de Deus é importante. Faz parte do nosso manual de sobrevivência. Só que conhecer só não basta. Nós precisamos realmente vivê-la na integralidade, na totalidade. Porque você não quer receber de Deus uma obra incompleta, um propósito pela metade. Você quer que Ele faça para você completamente. Da mesma maneira. Isso porque nós somos humanos e falhos. Então você imagina Ele que é um Deus excelente e perfeito? Ele quer de nós a mais perfeita adoração, Ele quer de nós a mais perfeita atenção, Ele quer o total tempo, total demonstração de amor, total demonstração de dependência. Será que nós conseguimos fazer isso para Ele da forma como Ele merece? Pense nisso. Que Deus abençoe o seu dia, a sua tarde. E mais à tarde, após as 18 horas, nós temos aí a nossa oração da noite. E eu espero vocês lá para mais um momento na presença de Deus. Até mais. Um abraço, graça e paz.